meus companheiros e companheiras, com muita alegria, mas também com muita emoção, que nós estamos aqui com vocês nesses 2 dias de trabalho para cumprir uma etapa muito importante na nossa caminhada, que é ouvir, escutar, entender, dialogar com o norte brasileiro, com uma região que tem um grande desafio, que é ser compreendida pelo Brasil como parte da solução brasileira. Para isso, é fundamental que possamos ter consciência do momento tão significativo que vive a nação brasileira. Nós vivemos um momento de desafios, de compreender o que é que ocorre no mundo depois da maior crise do capitalismo de sua história, uma crise que não é só financeira, econômica, mas é uma crise de valores, onde o mundo interpreta os efeitos dessa crise e tenta se reinventar. A sociedade, a juventude, os especialistas das diversas áreas do conhecimento procuram colaborar com o debate das nações, dos blocos de nações, para desenhar o caminhar do mundo no século XXI. O Brasil, que vinha nos últimos anos acumulando conquistas, a conquista democrática, que tão bem falada, a conquista da estabilização econômica, a conquista de direitos. O Brasil sente, percebe no seu cotidiano, nos últimos anos, que as mudanças primeiro perderam a velocidade, depois foram perdendo a consistência, depois foram parando de acontecer, e agora a gente percebe o recuo, a gente percebe que estamos assistindo à luz do dia, conquistas que nos foram muito caras à vida pública brasileira, sendo derretidas, sendo desconstruídas, e nós precisamos ouvir o que a rua no Brasil nos conta e nos diz. O povo brasileiro está afirmando todos os dias que o Brasil está no caminho errado. E nós precisamos encontrar o caminho certo para o Brasil. E não vamos encontrar o caminho certo se tivermos uma postura autoritária, uma postura de quem não sabe ouvir, de quem não sabe construir pactos, entendimento, não em torno de pessoas ou de chapas, mas em torno exatamente de ideias que tenham consistência na história e de ideias, sobretudo, que pensem sobre o futuro do nosso país. Temos consciência que a luta política no Brasil nos últimos anos, em vez de ser marcada por esse debate profundo, por esse debate difícil, complexo, mas fundamental, que é pensar o futuro desse país, não daqui até outubro, mas durante a próxima década, esse debate foi perdido e foi ganho espaço para um debate, a meu ver, pequeno, um debate medíocre, o debate da manutenção do poder pelo poder. E para se manter no poder pelo poder, não importa o debate das ideias, é uma análise meramente eleitoral. Vamos capturar, a estratégia é muito clara, ela está fundada em 4 pilares. O primeiro era exatamente capturar as alternativas que poderiam surpreender o processo eleitoral tradicional. Não deixar que tivesse na prateleira da vida pública brasileira opções que pudessem fazer os corações e as mentes construir uma vitória diferente do tradicional. E isso nós vivemos de perto, esse primeiro ponto da estratégia.
esse primeiro fundamento. E o não reconhecimento da rede é, sem sombra de dúvidas, o ponto focal e mais claro desta tentativa. Mas nós do PSB assistimos e vivemos de perto essa mesma estratégia por dentro do nosso partido. Mas esse ponto e essa luta e essa batalha nós vencemos. Vencemos com argumento, vencemos com decisões políticas, vencemos com diálogo, vencemos sobretudo com a decisão que foi tomada pela Marina e pelos companheiros e companheiras da rede de marcar esse encontro nosso, da rede, do PPS, Roberto, que chega com a sua militância, com a sua história, os companheiros do PPL, de tantas pessoas e personalidades, que estão no PMDB, como Pedro Simon, como Jair Vasconcelos, no PDT, como Cristóvão Buarque, como Regufe, como Pedro Tax, e tantos outros companheiros que vão nos animando a consolidar esse primeiro ponto. O segundo ponto é a tentativa de anular o debate, de não participar de debate absolutamente nenhum, de não discutir o Brasil, ou todas as vezes que se procura discutir o Brasil, puxar o debate para o libelo acusatório, para o de respeito humano, para a tentativa de desqualificação. E nós aqui estamos consolidando com a experiência que foi de construir as diretrizes, com os seminários, com o debate que prossegue nos estados e dos municípios. Nós estamos consolidando a vitória do segundo momento. Nós estamos alimentando o debate. Nós estamos fazendo um debate qualificado, um debate que procura interpretar exatamente o que está na consciência da nossa nação, em cada recanto dela, e como fazer esse quebra-cabeça construir um mapa com a cara do Brasil, com a cara do povo brasileiro, com as suas diferenças, com a sua identidade cultural própria de cada região, mas um Brasil que não fique tão distante, sobretudo das regiões mais desequilibradas socialmente. E é por isso que estamos felizes de estarmos fazendo esse intenso debate. Na sequência, nós vamos ter que, com um produto desse debate, que são as ideias, seguir rumo a dois outros objetivos que precisamos enfrentar que eles tinham. Um é desanimar o povo, de tentar dizer à nação que todos são iguais, porque não todos iguais, o povo sem querer votar, em votar nulo, branco, com a sua inquietação, com a sua revolta, imaginam eles que com as estruturas que eles têm, eles podem efetivamente ter algum êxito eleitoral. E parte dessa preocupação eleitoral faz com que eles já saquem uma outra arma velha, usada sempre pelos reacionários, pelos conservadores, pelos anti-mudança, que é disseminar o medo junto a setores da sociedade mais desinformados. Como se a mudança fosse colocar em risco, como se a mudança fosse o caminho para os mais pobres perderem direitos que conquistaram na luta. Como se aqueles que têm a missão de representar a renovação e a mudança fossem afrontar setores da vida nacional com qualquer tipo de preconceito. E é exatamente com as ideias que aqui vamos construir, escutando, que nós vamos mostrar à sociedade brasileira, com testemunhos como esse que a Marina fez aqui, que não há razão para desânimo. Nós vamos vencer o desânimo efetivamente, levando a toda a sociedade brasileira a mensagem segura, que é com mobilização, que é com animação, que é sobretudo com consciência de que a tarefa de construir o novo e o correto caminho não é uma tarefa só de nós que estamos aqui, é uma tarefa autoral de cada jovem, de cada trabalhador, de cada empreendedor brasileiro, de cada intelectual brasileiro, dos que fazem a cultura, de todos, militando, discutindo,
fazendo o debate acontecer na sociedade e fazendo o que é desânimo virar fé e virar esperança. Eu tenho consciência de que esse debate aqui no Norte é um debate muito simbólico para o encontro nosso com Marina. Ainda há pouco de manhã, nós saímos para dar uma caminhada lá no porto de Manaus, na frente do mercado belíssimo que tem essa cidade. Encontramos muitas pessoas que vinham descendo da viagem de horas do Rio, como tantos companheiros que aqui estão, que vieram de longe participar conosco. Nós temos companheiros aqui nessa plenária que desde hoje, desde ontem, trabalham conosco nesse debate, que passaram por 20 horas de barco para estarem aqui. E eu queria cumprimentar essa militância, os vereadores, os prefeitos, né, como você, o presidente Figueiredo, aos companheiros das mais diversas cidades, como no Novo Arão, do Jutaí, Barreirinha, na Boca do Acre, lá perto de Rio Branco. Tivemos com o pessoal ontem, de Envira, de Anori, do Castanho, do Cotojás, da Puí, Codajás. A terra do açaí é rara aqui na letra. Tem que ir para aquela cadeia, como aquela caligrafia. Nova Olinda. Eu queria dizer aos companheiros todos que vieram, Rio Preto da Eva, Manicoré, Manacapuru, Parintins, Iranduba, Altazes, Figueiredo fala. Esse aqui, eu queria dizer a todos vocês que foi muito importante a vinda de vocês para fazer esse debate, porque nós precisamos construir essa visão a partir do olhar de quem está diante do desafio de fazer uma mudança importante na vida brasileira. Quando caminhava hoje com a Marina lá no porto, muitas pessoas nos traziam a palavra de esperança, Roberto. Muitas pessoas diziam que chegou a hora de mudar, que era importante acertar a rota. Tantas mulheres que falaram conosco, uma delas, uma mulher de 55 anos, que me dizia: Eduardo, eu todo dia às 3h30 da tarde, 3h30 da manhã, eu estou dentro de um boxe na feira de um bairro aqui de Manaus e trabalho de 3h30 às 9h30 da noite, todo dia, de domingo a domingo. Eu vendo café, vendo refeições. Faço 120 tipos de tapioca diferentes, dizia ela. E tenho a consciência de que é preciso mudar o que está aí no nosso país. Porque eu trabalho tanto, de domingo a domingo, quando ligo a televisão, eu vejo tanta coisa errada, que eu acho que aquilo é um desrespeito a uma pessoa como eu, que sou uma mãe de família, que não tiro nada de ninguém, que vivo pagando minhas contas, segurando uma luta dessa, e vejo tanto de respeito com a nossa história e com a vida do nosso país. Mas não foi diferente. Logo depois, tinha um cidadão da cabeça branca, seu Holanda, que chegou com 11 anos de idade aqui, neste município de Manaus. Criou 8 filhos, fez os filhos estudarem, e disse: olha, eu andava meio desanimado com a política, mas voltei a me animar com a política, porque quando vi você, que eu sei da sua história política, porque sempre gostei de política, se aliar com Marina. Eu disse: agora vai, agora tem um jeito, que não é só para ter uma eleição e fazer um discurso. Vocês juntos podem ganhar a eleição e podem fazer de um jeito diferente do que está sendo feito hoje. Ou seja, a gente percebe que aos poucos, à medida que a eleição vai entrando na discussão da vida das pessoas, as pessoas no Brasil vão identificar esse conjunto como um conjunto que terá a grande responsabilidade
de viver uma nova fase do Brasil. No dia 5 de outubro, quando fizemos o ato que há pouco passou nesses telões, a Marina disse que era hora de vencer e superar a nova república. E essa interpretação, que é de todos nós, a velha república que estava representada na chamada nova república de 85. O que nós vimos é que a nova república, ela envelheceu, e nós precisamos, com política, com consciência do processo histórico, com o envolvimento dos que têm consequência, renovar a prática política no Brasil, mudar o patamar da política para responder ao desafio de construir um outro país. Eu imagino que mudar a política, quando a gente sabe que tem problemas na economia, tem problema na infraestrutura, tem problema na educação, tem problema na saúde, e a gente ouve tudo isso aqui. A gente vê e chega a Manaus reclamando, como teve durante muito tempo, Serafim, reclamando água. Você foi um prefeito que cuidou desta pauta. Mas a gente chega aqui e vê Manaus reclamando da qualidade da energia, quando o Norte faz e produz energia para o Brasil. A gente assiste essa cidade reclamando da telefonia, Capi, da internet, que limita o conhecimento da juventude, a atração de novos investimentos. A gente vê a cidade reclamando da mobilidade porque faltam as hidrovias, porque falta o transporte público, porque falta muitas vezes a atenção aos portos. E há pouco, lá na beira do porto, um cidadão que trabalha há 30 anos ali disse: isso aqui só teve obra importante quando os ingleses fizeram. Até hoje nós estamos trabalhando nessa situação. E a gente vê que tudo isso, todo esse desafio de ampliar as iniciativas que precisam ser ampliadas, como a da Zona Franca, cujo debate às vezes fica um debate enfadonho, desrespeitoso, que parece estar se fazendo um favor, quando a gente sabe que é uma obrigação do Brasil garantir o desenvolvimento nos 4 cantos desse país. E nós, quando pensamos também que ao lado da Zona Franca precisamos ter o polo naval, o polo do turismo, olhar para a pesca e não deixar que centenas de milhares de pescadores do norte brasileiro vivam miseravelmente porque não tem uma política articulada de agregação de valor ao que é o seu ofício, vendendo peixe in natura por quase nada para alguém levar aos grandes polos de consumo, ganhando às vezes 5, 6, 10 vezes mais do que toda a cadeia produtiva da pesca. Os que fazem o artesanato, os que fazem a cena cultural desse norte, que precisam da valorização e serem mostrados ao Brasil e ao mundo pelo seu talento, como aqui nós vimos uma bela cantora e um belo cantor também, né? Tocador de passarinho, nunca vi um negócio daquele. Uma coisa encantadora, um talento que precisa ser mostrado ao país, que representa muito bem a força do povo. E aí, Marina, depois que conversamos com essas pessoas, que nós tomamos o barco, eu lhe confesso que veio um choque muito grande na minha cabeça. Como é que a vida passou assim rápido na minha cabeça enquanto a gente subia no barco, porque eu disse, eu como nordestino, vindo lá de uma região do semiárido, Roberto, como você, a gente vê aquele mundo d'água doce, que a gente vê às vezes a água mais salgada no mar, né? Aquele dá uma vontade de pular danada, mas não podia, porque senão como é que eu vinha para cá? Mas a gente vê aquele mundo d'água, e eu vejo ao mesmo tempo que as conversas de lá não são nada diferentes das conversas daqui. Porque não é só ter muita água, como muitas vezes no Nordeste se imagina que se tiver água resolve tudo. Porque aqui tem muita água e não resolve tudo a água. Porque falta muitas vezes cuidar das pessoas, cuidar
de empoderar as pessoas com educação, com políticas públicas que libertem, com fomento à capacidade de cada um mostrar o seu talento. Não é uma solução única, é um conjunto articulado de políticas que podem fazer essas duas regiões que têm muita sinergia. E aí me lembrei do discurso do Serafim ontem, quando ele falava que 50 mil nordestinos vieram para aqui, e no meio desses 50 mil nordestinos 90% cearense, que é um povo para andar muito, se não andasse muito não tinha nascido também. Eu sei que veio seu Pedro, pai da Marina, que me disse outro dia que levou 90 dias para sair do Ceará e chegar até o Acre. E ele tinha me falado isso, e quando eu entrei no barco e vendo o motor de linha chegando para lá e para cá, com um bocado de rede em cima, aí a Marina disse: eu já viajei muito assim. Meu pai botava uma rede de um lado, botava da minha mãe do outro, e as crias no meio, para tomar conta das crias. Aí eu disse: quantos dias? Ela disse: era um negócio para mais de 10 dias. Eu se descia, no nosso caso lá é o pau de arara, aqui é o barco de arara, né? Então aquela cena se repetindo, e a gente vindo para um encontro como esse. E eu fiquei pensando, nós precisamos efetivamente pensar, formular e buscar o que já está escrito, nos aliançar com os cientistas que se dedicaram a essa região. Nós temos 3 mil doutores na região, toda a região norte, toda a região amazônica brasileira. 3 mil. Mas 1.500 estão prestes à aposentadoria. Esse é um grande risco à ciência e tecnologia, que precisa que a gente amplie a oferta de cursos de mestrado, de doutorado, de tecnólogos focados na economia, sem que os recursos sejam contingenciados, porque só há uma maneira de defender a Amazônia, só há uma maneira, que é com ciência, tecnologia e conhecimento. Desta forma, nós haveremos de ter uma infraestrutura adequada do gás, da energia, dos portos, dos aeroportos, das ferrovias, das rodovias, e a gente vai transformar efetivamente as diversas realidades. Não será nunca para criar uma Amazônia homogênea ou um Brasil homogêneo, mas um Brasil feliz na sua diversidade, cidadão na sua diversidade, inclusivo na sua diversidade. E esse processo nos faz pensar da seguinte forma: não tem como fazer essa construção sem melhorar a política. Como é que o Brasil, com 36% de carga tributária de um lado, o povo nas ruas querendo educação, saúde, mobilidade urbana, padrão FIFA, com justa razão, e no meio, um Estado com 39 ministérios, todos ocupados da forma que nós estamos assistindo, não tem quem equilibre essa conta. Não precisa ser adulto, experiente, maduro. Qualquer jovem, qualquer criança, como a Valentina ontem foi nos perguntar, com 9 anos, sobre a educação no debate que vivemos, qualquer criança sabe que para fazer essa inversão, a gente precisa mudar a política no Brasil, mudar o padrão político do chamado presidencialismo de coalição. E aí tantos colaboradores da imprensa brasileira e tantas pessoas nos debates perguntam, e com justa razão de perguntar: será que é possível governar sem distribuição de cargo, sem se juntar com essa turma, se não tem governo? E eu digo a vocês, quando eu converso, como conversei com aquela senhora que se acorda às 3h30 da manhã, que faz o Brasil real, que trabalha como ela trabalha, que eu converso com aqueles que desceram dos navios do motor de linha por 20 horas de barco. Na hora que eu ando esse país, como estava lá em Santa Catarina esta semana, no Paraná, em São Paulo, em Belém, eu vejo que o Brasil real clama
por uma opção política que diga e assuma um compromisso com o Brasil, que nós vamos colocar o patrimonialismo, o fisiologismo, o atraso na oposição. Não vamos governar na base da santagem, da aliança fisiológica, negando a nossa história. E é possível sim. Sabe por que é possível? Porque eu vi muita gente pensar que jamais seria possível tirar os generais para colocar os que o povo escolhesse. Muitos não pensavam que os jovens pintando a cara e saindo nas ruas derrubariam o presidente da República que rasgou a Constituição. Muitos imaginavam que não era possível pôr fim à inflação, e me lembrava Roberto Freire há pouco. E aqui quero fazer justiça a um político brasileiro da geração do Dr. Arraes, mas que tinha compromisso com o país, o presidente Itamar Franco, que governou e implantou a estabilização econômica, e nós participamos do governo dele, emprestando o melhor do nosso partido, o nosso saudoso presidente Jamil Haddad, e nós vimos Itamar uma certa feita, quando foi acusado o seu governo por um senador poderoso de corrupção, chamar o senador à sua sala e abrir a porta para a imprensa entrar e dizer: denuncie qual é a corrupção que tem no meu governo. São de atitudes como essa, de coragem de inovar, de não se entregar ao mesmismo, que nos fez caminhar até aqui, desmentindo passo a passo todas as previsões, todos aqueles que de forma uns simplesmente interpretando e outros torcendo contra. E a gente tem mostrado que esse caminho, o caminho que venceu a tese dos que pensavam que ia fazer dessa eleição uma polarização já conhecida, um caminho daqueles que pensavam que ia interditar o debate, e o debate está chegando no meio do povo, nas ruas do Brasil, daqueles que pensam que o desânimo vai ser a marca dessa eleição. Não, o povo brasileiro que luta e trabalha para fazer com o seu trabalho, com o suor do seu rosto, o almoço dos seus filhos de manhã bem cedo, esse povo vai se animar com 14, porque sabe que a animação é fundamental para a sua sobrevivência. Não pode se entregar ao desânimo que enfrenta as dificuldades no seu cotidiano que o povo brasileiro enfrenta. E o ânimo do povo brasileiro será o combustível para levar as ideias que aqui viemos coletar, para que elas possam ser vitoriosas no Brasil. Eu estou consciente e animado que esse debate que vamos fazer com a ajuda de vocês, nós, eu e a Marina, teremos a partir do dia 1º de janeiro uma grande tarefa, a tarefa de unir o Brasil, a tarefa de unir as boas ideias e as boas pessoas para fazer muita coisa boa e bonita pelo Brasil, para reacender a esperança no coração do povo brasileiro, para que o povo brasileiro daqui possa olhar para Brasília e se reconhecer, porque quem olha o Brasil daqui não se vê em Brasília, quem olha o Brasil do Nordeste não se vê em Brasília, quem olha o Brasil do Oeste catarinense não se vê em Brasília, quem olha o Brasil do entorno de Brasília não se vê em Brasília, quem olha o Brasil nas 3 horas de trem na periferia de São Paulo para ir trabalhar e voltar, não reconhece o Brasil. Quem olha o Brasil como nós olhamos, um filho do povo no Rio de Janeiro, que escapou de todas as suas dificuldades, ser assassinado como foi assassinado um jovem talentoso como aquele jovem carioca, a gente não reconhece o Brasil nessas coisas. Nós queremos um outro Brasil. Não é fácil construí-lo, mas é possível, com o nosso ânimo, com a nossa unidade e sobretudo com a nossa coragem. A coragem, já dizia o poeta, é a mãe das virtudes. Se faltasse coragem a Marina, ela não estava aqui viva. Se faltasse coragem a mim, eu poderia estar procurando um remanso, um igarapé do 40 para tomar um banho gelado, seria uma beleza. Mas o dever de consciência nos chama para uma outra caminhada,
Eu só peço, Marina, que depois daqueles cantos que você fez aqui, eu já lhe disse que eu não tenho o talento da cantoria, mas eu só peço que o canto do seringueiro indique o caminho para a gente sair dessa dificuldade e que a gente encontre o caminho de legar ao povo brasileiro um tempo em que o povo possa voltar a ser feliz. Eu acredito, tenho fé que vamos conseguir, mas nós precisamos de cada um de vocês e que vocês chamem tantos outros para essa luta, que é uma luta que o Brasil precisa e nos chama. É a hora de unir o Brasil, é a hora de avançar.